O que é uma sociedade em conta de participação e em quais circunstâncias ela pode ser utilizada? Eu sou Lucas Ribeiro e vou discorrer um pouco sobre este tema no MVB News de hoje. A sociedade em conta de participação, também conhecida como SCP, tem previsão legal nos artigos 991 a 996 do Código Civil, tratando-se de uma sociedade não personificada, ou seja, sem personalidade jurídica, já que dispensa o registro de seus atos constitutivos na junta comercial ou no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. A SCP, portanto, é constituída mediante contrato particular firmado entre os seus sócios, sem a obrigatoriedade de que este contrato seja levado a registro. No cenário atual, a sociedade em conta de participação é muito utilizada para investimentos, já que permite que sócios e investidores permaneçam anônimos, sem se obrigarem perante terceiros e com a participação nos resultados. A SCP admite a participação de sócios pessoas físicas ou jurídicas, existindo duas diferentes modalidades de sócio, o sócio ostensivo e o sócio participante. O sócio ostensivo é aquele sócio atuante, o sócio de serviço, aquele que fica o tempo todo aparente e que representa a sociedade perante terceiros. Exatamente por ser esse sócio atuante, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade. Já o sócio participante, por outro lado, também é conhecido como sócio oculto, ou seja, é o sócio investidor, aquele que desempenha o papel de prestador de capital e que permanece anônimo perante terceiros, participando apenas dos resultados da sociedade e com o direito de fiscalizar as atividades realizadas pelo sócio ostensivo na administração da SCP. A administração da SCP é sempre exercida pelo sócio ostensivo, que se obriga perante terceiros quanto aos negócios realizados em nome da sociedade, responsabilizando-se pelas obrigações e garantias contraídas na operação da SCP. Ainda na administração da sociedade, o sócio ostensivo deve sempre prestar contas ao sócio participante. Por outro lado, o sócio participante, em regra, não se responsabiliza pelas obrigações contraídas pelo sócio ostensivo na administração da sociedade, participando apenas dos resultados. Ou seja, o sócio participante não é responsável por aqueles atos do sócio ostensivo na administração da empresa. A única exceção é no caso do sócio participante se envolver na administração da sociedade. Nesta hipótese, o sócio participante se responsabilizará solidariamente com o sócio ostensivo pelas obrigações contraídas. Em suma, na SCP, o sócio participante faz o investimento em um negócio que será administrado pelo sócio ostensivo e, ao final, os lucros serão divididos entre ambos, de acordo com a participação de cada um na SCP. No mais, é importante considerar que a SCP, apesar de não ser registrada na junta comercial ou no cartório civil das pessoas jurídicas, deve ter inscrição no CNPJ, conforme obrigação constante na Instrução Normativa da Receita Federal, número 1863, de 2018. No entanto, apesar de inscrita no CNPJ, ainda assim a SCP não é dotada de personalidade jurídica, servindo a inscrição apenas para efeitos fiscais. Em relação à parte contábil, a SCP, por ser um tipo societário previsto no Código Civil e por ter CNPJ, deve ter escrituração contábil e fiscal própria, com demonstrações financeiras individualizadas, tudo para que os resultados possam ser corretamente distribuídos entre os seus sócios. Por fim, cabe ressaltar que a SCP, por todas suas características, é muito utilizada no ramo imobiliário, de modo que as incorporadoras ou construtoras costumam figurar como sócias ostensivas e os investidores
por não aparecerem para terceiros, costumam figurar como sócios participantes ou ocultos, participando dos resultados ao final do empreendimento. De igual forma, a SCP é muito utilizada entre investidores e startups, sendo a própria startup a sócia ostensiva e o investidor que acreditou e investiu naquele projeto da startup, o sócio participante, participando dos lucros daquele negócio. Bom, essas são as principais características da SCP, um tipo societário que, apesar de não ser tão conhecido, possui importante aplicabilidade no direito brasileiro. Muito obrigado e até o próximo MVB News.